Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, a igreja nos chama a atenção e as leituras de hoje para a manifestação de Deus em nossa vida. A manifestação do Senhor. A face de Deus que se apresenta na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São João, capítulo 4, do versículo de 11 a 18. Peçamos ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Ele venha nos mostrar o caminho, manifestar a sua presença no meio de nós. Que nós tenhamos fé, confiança, esperança e caridade. E a leitura diz assim: caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Nisto se realiza plenamente o seu amor para conosco. Em nós, temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo, e aquele que teme não chegou à perfeição do amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. A palavra de hoje vem nos falar da fé e do amor. A fé e o amor como sinais da comunhão com Deus. Para nós termos comunhão com Deus, precisamos crer, ter fé, acreditar no projeto de Deus e amar. Se Deus nos ama, nós também devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus é bem clara. Ninguém jamais viu Deus, a não ser o Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a face de Deus aqui na terra, para cada um de nós. Ele veio em carne e osso. Ele veio como uma pessoa igual a todos nós, exceto no pecado. E ele veio trazer a face de Deus para cada um de nós, para que tenhamos vida e vida plena e vida em santidade. A leitura diz que Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho. A palavra de Deus é viva, meu irmão. Ela é eficaz. E ela quer nos transformar. Devemos amar, então, uns aos outros. Esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo do Filho. No poder do Espírito Santo que emana dos dois, do Pai e do Filho. Ele quer que nós amemos uns aos outros. As leituras vêm sempre ensinando como amar, como Jesus amou. Ser manso e humilde, como Jesus foi. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e o seu amor é plenamente realizado em cada um de nós. Que maravilha! Deus nos manda amar. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Jesus é o Salvador do mundo. Só Ele salva, meu irmão.
Só Ele chegamos a Deus. Só Ele chegamos à eternidade. Só Ele. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele. Se eu digo que Jesus veio de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece em mim. Essa é a prova, esse é o testemunho. Se você, meu irmão, diz que Jesus foi enviado por Deus e você crê no seu coração, Deus está com você. Pode ter fé, pode confiar nesse Deus, porque Ele está com sua família, mesmo naqueles que ainda são desviados, mesmo naqueles que ainda estão longe de Deus, Ele está chamando você para usar e trazer seus filhos, sua família, trazer a todos para o meio dele. E nós conhecemos o amor de Deus que Ele tem para conosco, acreditando nele. Esse é o nosso testemunho. Se nós cremos, se nós temos fé, esse é o nosso testemunho. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus. E Deus permanece com Ele. Se nós amamos o nosso próximo, meu irmão, aqui entra a justiça de Deus. Fé, confiança em Deus, esperança nesse Deus e caridade, que é amor. Amor ao próximo. Se eu amo ao meu irmão, jamais eu irei matá-lo, mesmo em meu coração. Se eu amo meu irmão, e as leituras têm sido dessa forma, todo o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nisto se realiza plenamente o seu amor, porque Deus, Ele se realiza plenamente em nós quando nós amamos o nosso próximo. E nós temos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus, nós somos neste mundo. Jesus veio a este mundo para nos ensinar a viver nesse mundo. Olha que maravilha, que Deus amoroso, que Deus amoroso. Ele enviou o seu Filho único, porque Ele já tinha enviado tantos profetas e as pessoas, os homens não escutavam. Ele desejou mandar o seu Filho aqui para que tenhamos vida e vida plena. No amor não há temor, não há medo. Não temos que ter medo de nada. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, pois o temor implica castigo. Não temos que ter medo de nada, nós só temos que temer a Deus. Temer aquele que pode matar a nossa alma, o nosso espírito, e não aquele que pode matar o nosso corpo. Pandemia, assaltante. E temer a Deus não é ter medo de Deus, jamais. É amar, é dar testemunho, é caminhar com o Senhor. E o salmo de hoje é o Salmo 71. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Todas as nações, todos os povos, toda a humanidade deverá adorar a Deus. Ele libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes Ele salvará. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso, humilde. Olha o que diz o Salmo. Terá pena do indigente, Deus tem pena do indigente e infeliz, e a vida dos humildes salvará. Só os humildes. Só quem tem um coração humilde é capaz de entender o projeto de Deus. E o evangelho de hoje, tirado de São Marcos, capítulo 6, versículo de 45 a 52, é o evangelho em que Jesus, depois da multiplicação dos pães, que foi o evangelho de ontem, os companheiros dele não entenderam como foi que aconteceu aquela multiplicação. E Jesus diz, vão para a outra margem do rio, peguem a barca. Enquanto isso, Jesus ficou, eu vou ficar para me despedir deles.
E depois Jesus foi orar, foi conversar com o Pai. Jesus, depois de ter orado algum tempo, ele olha para o mar e ele vê que o barco está parado com aqueles homens que ele havia mandado, que eram os discípulos dele, e Jesus segue para socorrer. Eles assustam achando que Jesus é um fantasma, porque Jesus vem sobre as águas. Ele vem caminhando em cima das águas. Jesus é Deus, ele viu de longe que eles estavam precisando dele. E ele vai e socorre cada um. Quando ele entra no barco, aquela tempestade, aquela ventania para de imediato. Para dizer para nós que Deus não está alheio às nossas necessidades. Deus vê os nossos desertos. Deus vê os nossos medos, os nossos anseios, as nossas necessidades. Deus, ele está conosco sempre. Hoje, essa leitura vem nos trazer mais coragem para enfrentar todas as batalhas, para enfrentar tudo aquilo que estamos passando nesse mundo, essa pandemia, os nossos desejos de melhorar enquanto pessoa, o nosso desejo de ter um trabalho, quantas pessoas estão sofrendo desempregadas, quantas pessoas estão sofrendo com o mundo que está revoltado com tudo, muita gente sofrendo. Deus não está alheio às nossas necessidades. Se você viver com Jesus, você vai vencer esse medo que você está hoje. Você vai vencer esse anseio que você tem no seu trabalho, na sua casa, com sua família. Esse desejo que você tem de melhorar sua família, de estar bem com todos, de amar o nosso próximo, porque é esse o desejo de Deus. Peçamos ao nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos auxilie nessa caminhada. Somos retirantes e precisamos das graças do nosso Deus. Que todos os dias nós peçamos a Deus para estar sempre conosco através do Espírito Santo que nos foi dado. Que Ele nos acompanhe, que Ele nos tire todo o medo, que Ele esteja presente em nossas necessidades, em nossos desertos. Que Jesus e Salvador esteja conosco sempre, através do poder e da graça do Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.